Irmãos, graça e paz, saúde a todos. Estamos de volta para mais um estudo indutivo. Hoje é Mateus 6, de 1 a 4, um tema muito importante, né? Que é a prática da justiça. Jesus fala, como que nós devemos dar esmola? Ou como que nós não devemos fazer isso? Tá? Então é sobre esse tema, está dentro do Sermão do Monte. O texto é Mateus 6, de 1 a 4, diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém. Mateus 6, de 1 a 4. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Rogamos humildemente a iluminação do Espírito Santo, o perdão, a condução. Queremos, ó Deus, entender, interpretar e aplicar à nossa vida o Teu ensino. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Primeira parte são as observações. Aqui, esse texto, é possível fazer várias observações. Depois nós vamos interpretar e depois nós vamos aplicar. Colocar em prática, né, o ensino. A primeira observação, a palavra justiça nesse texto é usada no sentido de piedade. Então aqui Jesus fala, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. A palavra justiça aqui é no sentido de piedade. Podemos ler, guardai-vos de exercer a vossa piedade diante dos homens? Sim. E piedade, o que significa piedade? É a segunda pergunta. Piedade significa devoção? Piedade significa amor pelas coisas religiosas, compaixão pelo sofrimento do outro, misericórdia. Piedade significa tudo isso? Sim, piedade significa tudo isso, né? Amor, devoção, compaixão, misericórdia. O verso 1 estabelece um princípio geral. Isso aqui é muito importante. O verso 1 estabelece um princípio geral de como se deve praticar as obras de justiça, ou seja, as obras de piedade. Então aqui no verso 1 do capítulo 6, Jesus está trazendo uma regra geral, um princípio geral, um ensinamento que vai se aplicar a várias situações da vida. Correto, é isso que Jesus está fazendo aqui no verso 1. Tá? É um princípio geral. Nos versos seguintes, Jesus ele exemplifica esse princípio geral, trazendo 3 obras de piedade ou de justiça que os religiosos da época dele praticavam, como esmola, oração e jejum. Então, no verso 1 ele traz a regra geral. No verso 2 para frente ele vai dar 3 exemplos de como que essa regra geral se aplica. No caso da esmola, no caso do jejum e no caso da oração. Sim, e por que nós sabemos isso? Observa aí o verso 2, tem uma palavra pois. Quando, pois, deres esmola. Esse pois pode ser também substituído por exemplo. Quando, por exemplo, deres esmola, não toques trombeta. Então, esse pois está ligando o que vem do verso 2 em diante com o princípio geral do versículo 1. Tá? Seguinte, será que esse ensino se limita a essas 3 obras ou Jesus escolheu essas 3 para representar todas as obras de piedade ou de justiça que as pessoas praticam? Em outras palavras, esse princípio geral do verso 1, ele se aplica somente a esmola, jejum e oração? Ou ele se aplica a várias situações? Jesus está dando só exemplos. Jesus está dando só exemplos. É um princípio geral, se aplica a várias situações da vida. Ele está exemplificando, no caso de esmola, como que se deve dar esmola, como que se deve orar, como que se deve jejuar. Tá? No verso 1, Jesus fala de galardão. O que é galardão? Então no verso 1, Jesus fala aí, ó. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então, quem pratica a justiça diante dos homens, para ser visto pelos homens, não vai receber o galardão. O que é galardão? Galardão é uma recompensa pessoal e especial que cada pessoa vai receber de Deus lá no céu. Então, lá no céu, todas as pessoas que forem para o céu vão receber uma recompensa especial de Deus. O galardão não vai ser igual. Cada um vai receber uma recompensa pessoal. Esse galardão é relacionado com as obras que as pessoas praticam. Então, as obras de justiça que Jesus está falando aqui, as verdadeiras obras de justiça.
conforme o que as obras praticadas será o galardão, será a recompensa. Tá? Então as obras são muito importantes na vida do cristão, porque está relacionado com o galardão. A salvação é pela fé, mas o galardão é pelas obras. Isso é um tema que tem que ser resgatado nas igrejas. O galardão é pelas obras. Só que nós não podemos esquecer que as obras são praticadas pela graça de Deus. Então, quando um cristão pratica uma boa obra, uma obra válida diante de Deus, que recebe a aprovação de Deus, no caso aqui, quando ele dá uma esmola da forma correta e Deus reconhece, Deus aprova aquela atitude, a pessoa está fazendo isso pela graça de Deus. É porque Deus está sendo gracioso com aquele cristão, está ajudando aquele cristão a fazer aquela boa obra. Ou seja, as obras também decorrem da graça de Deus. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e exigir o galardão. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu mereço uma recompensa. Não, eu não mereço o galardão. Porque as boas obras que alguém faz decorrem da graça de Deus, não do mérito humano. Seguindo, no verso 2, Jesus condena os hipócritas. Né? Jesus condena a hipocrisia. E o que significa hipocrisia ou hipócrita? Né? É importante a gente saber, que vai nos ajudar a interpretar. Então essa palavra significa ator. Então o hipócrita, lá na época de Jesus, na Grécia, né, era um ator, uma pessoa que representava, uma pessoa que fingia, né, fazia uma representação teatral. Aplicado nesse contexto, aqui Jesus está falando que o hipócrita é aquele que se engana, é aquele que finge que está ajudando alguém, que finge que está dando uma esmola para atender a necessidade da pessoa carente, mas na verdade está atendendo uma necessidade própria. Ela está fazendo aquilo porque ela quer reconhecimento, ela tem a necessidade de ser aplaudida pelas pessoas. Então ela é hipócrita nesse sentido, ela se engana que está ajudando o próximo, mas na verdade ela está ajudando a ela mesma. Então há uma hipocrisia, um fingimento, é isso que Jesus está condenando. Seguindo, no verso 2, Jesus proíbe exercer justiça diante dos homens. Então aqui Jesus está proibindo o exercício da justiça ou da piedade diante dos homens, ou seja, em público. Não pode fazer nada em público, tem que ser tudo em segredo. Jesus está proibindo isso? Não. Por quê? Observa o verso 1 que Jesus está falando: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim, aqui que está a resposta, com o fim de serdes vistos por eles. Então é a finalidade que contamina. As pessoas não podem fazer em público com essa finalidade de serem vistas pelos homens, pelos outros, de serem aplaudidos. Então se alguém faz em público para receber aplauso, isso é condenado. Agora, se ela faz em público, mas ela não tem essa finalidade, não busca isso, ela não quer o reconhecimento humano, ela está buscando outras coisas que nós vamos estudar aqui, não tem problema. Um bom exemplo é Cristo. Jesus Cristo fez várias obras de justiça em público. Ele curou, ele ajudou muitas pessoas ali na multidão. Mas Jesus não tinha essa finalidade, esse objetivo, né, de reconhecimento humano, de ser visto pelas pessoas, de ser glorificado pelos homens, aplaudido, não. Jesus fazia para Deus. Seguindo, conforme o verso 2, o que não se deve fazer quando se dá esmola. Então aqui no verso 2, Jesus vai trazer o primeiro exemplo, que é o caso da esmola, né? E ele fala, quando vocês derem esmola, não façam isso. Não façam isso. Então há ordem, não façam. O que é? Resposta: toques trombeta. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta. Então, a pessoa que está dando esmola, ajudando o necessitado, não pode tocar trombeta. O que é tocar trombeta? É chamar a atenção do público, das pessoas, né, para o ato. É como se fosse assim: irmãos, amigos, olhem para mim, vou dar esmola para essa pessoa, né? Então, tocar trombeta nesse sentido, né? Anunciar, pré-anunciar, marcar a data, o horário e tal, né? Para que muitas pessoas vejam aquele ato. Jesus, não toques trombeta diante de ti. Esse toque de trombeta podia ocorrer em 2 locais na época de Jesus. Em quais? Jesus está condenando: não toque trombeta nesse lugar nem naquele lugar. Quais são esses locais? Resposta, no verso 2, nas sinagogas e nas ruas. A sinagoga é como se fosse a igreja nossa hoje, né, o templo dos judeus na época de Jesus, no judaísmo, né, um local de reunião, um local público. E as ruas, um ambiente público, né, um ambiente aberto. Jesus está falando: não toque trombeta, não chame a atenção das pessoas quando você vai ajudar alguém, em qualquer lugar, pode ser na igreja ou pode ser fora da igreja, na sua casa, na sua empresa, na rua, qualquer ambiente, não faça isso.
Por último, aqui nessa parte de observação, ó, como Jesus ensina que, se for possível, até a própria pessoa deve evitar saber o que doou. Jesus está falando de doação, né, de dar esmola, ele está falando, se for possível, até mesmo você, a sua mente, seu coração, ignore o que você está fazendo. Onde que está isso? Está aí no verso 3, né? Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a direita. Então a sua mão direita está dando a esmola, está ajudando a pessoa, e essa mão esquerda não sabe o que essa aqui está fazendo. Então Jesus está falando, se for possível, até mesmo você esqueça as boas obras, a ajuda, a misericórdia, esquece isso. Né? Deus está vendo, esquece. Não fique relembrando, recontando para as pessoas. Tá? Segunda parte agora é a interpretação. Vamos buscar o significado. Qual que é o ensino, né? Qual que era o objetivo de Jesus, de Mateus, que escreveu o livro? Nesse trecho aqui, qual que é o significado desse texto para as pessoas daquela época? No início aqui do ministério de Jesus, né? O que Jesus estava querendo transmitir para aquelas pessoas? Ó, primeiro ponto. Será que o princípio geral ensinado no verso 1 é que as obras de justiça devem ser praticadas sem exibicionismo e sem o objetivo da aprovação social? Então, o princípio geral é esse. As obras de piedade, elas não podem ser praticadas com exibicionismo nem para receber aplauso. É isso, irmãos. Esse é o princípio geral. É a regra geral que Jesus ensina aqui. Então, a prática da justiça não pode ser exibicionista. Não pode tocar trombeta, né? Não pode ser feito para receber a glorificação, que é o caso da aprovação social. A pessoa quer ter uma aprovação social, por isso ela precisa tocar trombeta, por isso ela precisa de um público. Não pode ser exibicionista nem ter essa finalidade. Outro ponto, quem pratica essa falsa piedade, qual falsa piedade? Essa que é exibicionista, que quer ser vista, reconhecida, aplaudida, vai receber qual recompensa? Vai receber a recompensa dos homens ou a recompensa de Deus? Então quem faz dessa forma vai receber a recompensa de quem? De homem ou de Deus? Vai receber dos homens. Por quê? Ele é hipócrita. Ele faz para atender uma necessidade própria, que é a do reconhecimento. Então as pessoas vão ver, porque ele toca trombeta, ele faz em público, e as pessoas vão de fato aplaudir, vão bater palma, né? vão dizer bem, vão falar bem da pessoa, como aquela pessoa é caridosa, como ela é uma pessoa boa, né? ela ajuda os outros, ela é uma pessoa diferenciada, é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ou seja, a pessoa vai receber o que ela quer. O que ela quer? O reconhecimento, né? A glorificação, conforme está escrito aqui no verso 2, para serem glorificados. Então ele quer ser glorificado e ele vai receber isso. No entanto, o que vai acontecer? Como a pessoa já recebeu a recompensa que queria, que é essa glorificação humana, ela vai receber o galardão de Deus? Não. Então, ela não vai receber o galardão, aquela recompensa especial lá no céu de Deus, porque ela já recebeu o que ela queria, que era o reconhecimento das pessoas. Né? Então, ela está trocando, quem faz isso, está trocando uma recompensa humana, que tem o seu valor, mas é valor humano limitado, por uma recompensa divina que tem um valor superior, muito superior. Tá? É um negócio que não compensa. Está trocando algo inferior por algo muito mais valor, que é o galardão de Deus, né? Que é a recompensa que vem de Deus. E por último aqui, ó, a pessoa deve dar esmola em secreto. Duas opções para nós escolhermos a correta. Ela deve fazer isso em secreto, dar esmola em secreto, para ser recompensada com o galardão de Deus, ou dois, para evitar essas honrarias humanas, para agradar a Deus e para suprir necessidades reais das pessoas. A resposta é dois, né? Então, Jesus está falando, vocês devem fazer em secreto, em segredo, mas não para receber o galardão. Deus vai dar galardão, mas a motivação não deve ser essa, receber de Deus. Vou ajudar alguém porque eu quero um galardão. Não. Aqui a motivação correta é essa segunda opção. Fazer em secreto porque não quer trocar a recompensa dos homens, né? Não quer trocar a recompensa de Deus pela recompensa dos homens. Ele não quer a honra humana. Em segundo lugar, ele quer agradar a Deus, porque ele sabe que Deus se agrada quando é feito dessa forma, não pública. Né? E também porque ele está interessado em atender uma necessidade real de uma pessoa. Lembra que no início eu falei
que o hipócrita, ele se engana, ele dá a esmola e se engana que está atendendo uma necessidade daquela pessoa, mas na verdade está atendendo uma necessidade própria. Aqui não, a pessoa que dá uma esmola é porque ele fala, não, essa pessoa realmente precisa, ou alguém que está ajudando fala, não, fulano precisa mesmo, eu quero ajudar essa pessoa, né? Ele não está preocupado em satisfazer necessidades de reconhecimento, está preocupado, está se focando no outro. Então essa é a segunda opção. Irmãos, agora nós podemos chegar à parte final, que é a parte da aplicação. O que essa mensagem nos ensina hoje? Como nós podemos colocar isso em prática hoje, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia, né? 4 pontos aqui também. Tem pessoas ou instituições de caridade que doam alimentos. Todo mundo deve conhecer alguma instituição assim, né? Doam, por exemplo, cestas básicas. No entanto, exigem tirar foto das pessoas, ou gravar as pessoas no momento que estão recebendo o alimento, recebendo a cesta básica, por exemplo. Faz um vídeo, faz um filme, depois divulga isso, por exemplo, na rede social, ou mesmo até na televisão. O momento que está entregando o alimento, o momento em que está fazendo o bem para o outro, né? E expõe a pessoa. Não é isso que Jesus está condenando aqui, é esse exibicionismo, esse aspecto público que Jesus está condenando aqui. E não é estranho a gente ver que, infelizmente, muitas instituições cristãs fazem isso, né? Tira foto das pessoas, humilha as pessoas necessitadas, tira foto naquele momento, a pessoa aceita porque está precisando. Mas Jesus está falando, isso, além de não ser ético, a pessoa está trocando a recompensa de Deus pela recompensa dos homens, né? Outro ponto, quando você ajuda alguém com alimentos, aí é uma pergunta mais pessoal. Quando você ajuda alguém, pode ser com alimento, com roupa, com dinheiro, você conta isso para os outros? Ou você fica lembrando disso? Às vezes você não conta para os outros, mas você fica lembrando da boa obra que você fez, ou depois de um determinado tempo, logo você esquece até mesmo daquilo que você fez. Eu conheço pessoas que fizeram obras de justiça, ajudaram alguém, construíram alguma coisa e ficam contando isso o tempo todo. Ano após ano, toda vez que você encontra com uma pessoa, conversa vai, conversa, em pouco tempo ela já reconta aquela história, eu que construí aquilo, eu que fiz aquilo, eu que ajudei aquela pessoa, eu que paguei faculdade para aquela pessoa, né? Também não é isso que Jesus está condenando aqui? Quem faz isso já não vai receber a recompensa dos homens? Vai poder esperar a recompensa, galardão de Deus? Não, né? Não é um mau negócio, está trocando o galardão por um aplauso humano? Agora tem pessoas que fazem e logo esquecem. Tem pessoas que fazem como Jesus está ensinando aqui. A mão esquerda não sabe o que a direita fez. Tem gente que fala assim, você fez isso para mim aquele dia. A pessoa fala, fiz? Não lembro. A pessoa esqueceu mesmo, né? É isso que Jesus está ensinando. Nós temos que desenvolver nesse sentido. Outro ponto, quando você demonstra caridade com alguém, fica esperando reconhecimento ou sabe que Deus é que vai te recompensar? Tem pessoas assim, ela faz o bem para o outro, e essa outra pessoa, às vezes não demonstra gratidão. Aí ela fala, não vou fazer o bem para os outros mais não. Eu ajudei aquela pessoa, nem me agradeceu. Você é assim? Ou você faz independentemente da gratidão da pessoa? Porque você sabe que Deus, como está aqui no verso 4, o teu Pai que vem em secreto te recompensará. E por último, quais cuidados você tem tomado para se guardar do risco dessa falsa piedade, dessa piedade exibicionista? O verso 1, Jesus começa falando assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Então, quais são os cuidados que você tem tomado para se guardar dessa piedade que não agrada a Deus, que quer agradar aos homens? O que você tem feito no dia a dia para se guardar dos riscos que existem de exercer piedade para ser visto, para ser glorificado? É uma pergunta para a nossa reflexão, né, prática. Então nós finalizamos aqui. Eu agradeço a todos os irmãos que têm seguido a nossa sequência de estudos indutivos do Evangelho de Mateus. Se Deus permitir, na semana que vem, nós queremos estudar sobre como se deve orar. E todos estão convidados. Então que Deus abençoe a todos. Um dia abençoado, um final de semana abençoado, debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.